faça a melhor apresentação do seu projeto, a cada projeto, independente se é um projeto pequeno de uma cozinha, se é um projeto de todo um apartamento. Aquela sua apresentação vai ser sempre a sua melhor apresentação da sua vida. Então, você, quando consegue fazer uma apresentação chamando a atenção para todos os detalhes técnicos daquele seu projeto, mostrando a diferença dos tipos de produto, dos revestimentos, dizendo, eu trabalho 100% com MDF, eu trabalho com acessórios, né? Aí, por exemplo, puxadores, instalação de LED, enfim, seja o que for que você esteja incorporando a esse projeto, chame a atenção, mostre para o cliente, né, essa diferença. Se você tiver a oportunidade de ter ali pequenas amostras, leve ao cliente, porque tem clientes que eles precisam tocar para se sentir melhor, para poder diminuir aquela questão. Ele precisa sentir a textura do material, enfim. Então, faça uma apresentação realmente técnica, ou seja, demonstre, né, como eu sempre digo assim, demonstre autoridade junto ao seu cliente, tá certo? Porque é dessa forma que você vai prender a atenção dele, é dessa forma que você vai ser realmente persuasivo junto ao seu cliente. Então, ressalte, mas assim, ressalte de uma maneira realmente forte. Você é autoridade, você conhece e conhece muito bem aquele produto. Então, fale com segurança. Esse aqui é o melhor projeto que a senhora vai ver na sua vida nesse segmento. Esse é o projeto. Por quê? Porque eu peguei e fiz exatamente tudo aquilo que a senhora quis, tal. Eu trabalho com os melhores tipos de acessório, a qualidade é essa. Eu trabalho somente com, por exemplo, dobradiças, com pistão, com amortecedor, todas as minhas corrediças também têm amortecimento, enfim, ressalte absolutamente tudo aquilo que você e o seu projeto têm de melhor. É a maneira que você tem de prender a atenção, porque o cliente vai ficar ali ligado em você, ele vai prestar atenção porque você está falando com tanta veemência, com tanta segurança, que ele não vai ter dúvida de que realmente aquele ali é o melhor projeto que ele poderia ter. Então, faça isso, tenha autoridade, apresente realmente um projeto dessa forma, porque o cliente se sente seguro, porque ele, se precisar fazer alguma pergunta a você, ele vai saber que você vai ter a resposta certamente. Então, você ter esse domínio é muito importante. E ainda que você tenha, né, toda a autoridade, lembre do que eu falei logo lá no início, nem todo cliente tem toda a percepção espacial, de tudo, absolutamente tudo. E tem clientes que vão precisar, né, realmente de alguma coisa. E o que você faz? O que você faz quando isso acontece? Quando você fez a apresentação daquele seu projeto, você falou dos revestimentos, você levou um mostruário, né, aqueles catálogos, e o cliente ainda assim não conseguiu perceber, né, como fazer aquelas combinações. Há muito tempo atrás, não muito, isso aí não tem muito não, isso deve ter, sei lá, acho que uns 3 anos talvez, não sei, não me recordo, mas é por aí. Eu fui fazer um atendimento de uma médica. Era uma médica nova, ela era recém-formada e ela tinha uma dificuldade muito grande para entender. Eu fui e fiz a apresentação. E aí ela me pediu assim: o senhor se importa de voltar amanhã? Porque eu já estou quase na hora do meu plantão e eu não consegui ainda, ainda não entrou na minha cabeça, né? O projeto sim, eu já entendi, o móvel, mas toda essa questão dessas combinações, desses revestimentos, eu não consegui perceber ainda.
Eu falei, tá bom, ok, sem problema, eu volto amanhã. Qual o melhor horário para a senhora? E ela pegou, disse, e eu no dia seguinte estava lá. Só que antes de ir para lá, sabe o que foi que eu fiz? Como eu percebi que a cliente tinha essa dificuldade, eu fui na marcenaria, na minha marcenaria, né? Peguei amostras de pedaços, placas de MDF, naqueles revestimentos que ela tinha dúvida. Só que maiores, não aqueles pequenininhos, né, que tem catálogo, porque como eu disse, tem clientes que não conseguem, só com aquele pedacinho, perceber isso. Ok? Ele não consegue perceber isso. E aí eu peguei e levei pedaços maiores, 2 sacolas cheias. E aí eu comecei a fazer a apresentação para ela. Eu falei, aquele revestimento que eu apresentei para a senhora no projeto, que é este aqui, era um ceramic, se eu não estou enganado, tá aqui. Bom, aí ela pegou um pedaço maior, ela falou, agora sim, agora eu consigo ver, agora eu consigo enxergar melhor. Aí eu peguei e falei, você vai colocar esse junto com esse amadeirado aqui, fazendo essa combinação, ou então a outra sugestão que eu lhe dei foi esse mesmo também, para fazer o tamponamento e as portas com esse aqui, e aí eu fui mostrando a ela, só que com pedaços grandes, maiores. Por quê? Porque ela tinha essa necessidade. Ela não conseguia perceber isso, entende? Então você tem que ter esse discernimento, você tem que ter essa percepção. E depois eu voltei e o que aconteceu? Fechei a venda mais que fechada. Só que tem um detalhe. Depois disso, ela disse para mim assim, a cliente, eu vou fazer a minha residência em São Paulo. Ela era médica, né? Eu vou fazer a minha residência em São Paulo. E eu vou para São Paulo e eu já estou querendo investir e ficar por lá. E eu comprando o meu apartamento lá, o senhor vai para São Paulo para poder fazer o projeto lá do meu apartamento. Porque o senhor conseguiu entender exatamente como eu sou, o que eu preciso, enfim. Eu falei, poxa, que bom, eu fico muito feliz, né, realmente com isso. Então, eu não falo isso realmente para me vangloriar, não é nada disso. É porque é muito bom quando você consegue realmente perceber a chavezinha para resolver um problema. E é isso que eu falo, sempre tem uma chavezinha a ser virada, existe sempre um toque, existe um passo a mais para você dar, para você ir além. E são esses passos seguros que vão te levar a níveis de faturamento de 60k por mês com móveis planejados. Você quer um outro exemplo? Olha só, fazendo uma apresentação de um projeto, aí o cliente deixou escapar. Eu vou fazer esse projeto aqui agora porque daqui a 3 meses eu tenho uma viagem marcada com a minha esposa, a viagem dos nossos sonhos, nós vamos para Paris e tal. Ok. Eu peguei e fiquei com aquela informação, mas não dei muita atenção. E era um ambiente legal, o cliente tinha uma suíte grande, um espaço realmente enorme. E eu percebi, né, visualmente, que ele tinha muitos livros na casa deles. E eu falei, ele gosta muito de leitura. Então, vou criar dentro desse projeto um espaço para a leitura. Ele não havia pedido. Essa é a questão. Surpreenda. Ele não havia pedido. Vou criar um espaço para a leitura. E aí fiz aquele espaço, uma poltrona, um móvelzinho, um móvel auxiliar. E aí por trás eu coloquei uma imagem, como se ele fosse plotar, né, ali na parede, alguma coisa assim. Eu fiz uma imagem da Torre Eiffel. E aí quando eu fui apresentar o projeto para ele, eu disse, o senhor vai ter uma surpresa no seu projeto. É? Mas qual? Eu falei, calma, o senhor vai ver, na hora o senhor vai perceber qual é a surpresa que o senhor vai ter no seu projeto. Mas antes, deixa eu lhe apresentar aqui a planta baixa, porque nós falamos no início, mas eu já deixei o cliente ali curioso, para querer saber exatamente qual foi a surpresa que eu preparei para ele. E quando eu cheguei lá, nesse momento, no ponto da apresentação, eu prendi ele o tempo todo e deixei aquilo ali mais um pouquinho para frente. Quando eu apresentei o espaço para a leitura, quando ele viu, ele ficou encantado. Encantado. Nossa, você conseguiu ainda arranjar um espaço, né, dentro desse ambiente
para a leitura. E olha que legal, você colocou a Torre Eiffel, que nós vamos, né, daqui a 3 meses, e é um sonho nosso. Eu falei, eu sei. Eu lembrei que o senhor havia dito isso. Ele, nossa, que legal, você realmente percebeu, você lembrou e colocou aqui. Percebe? Quando você faz uma perfeita apresentação do projeto e certamente ali fechar a venda. Antes disso, não se esqueça, pergunte ao cliente, está tudo claro? É exatamente isso que o senhor gostaria? Esse projeto contempla todas as suas necessidades, atende a todas as suas necessidades? Então deixe o cliente falar também. Lembra que eu falei? Você não é o ator principal nessa apresentação, e sim o cliente. Essa experiência toda que eu quero passar a você. Chegar aos níveis de faturamento de 60K por mês e obter sucesso. Esse é o nosso propósito.